Mas vamos lá, porque o De Angeli está aqui, Luiz Antônio vai coordenar a entrevista com o De Angeli, e tem muitos assuntos, né? Locais, enfim, tudo aquilo que aconteceu na composição, exatamente, das comissões na Câmara. Teve enfim, acordo, viu, André? Teve acordo e a coisa ficou até meio a meio na divisão das presidências. Porque ontem chegou a circular, não, que o Lapena estava interferindo nas comissões. Mentira, né, isso? Não, não teve isso, mano. Não teve, né? Não teve. A gente respeita o poder legislativo e o executivo, no caso. A gente compôs, a gente sentou com todos os vereadores e a gente chegou numa conclusão juntos, os 18. Então a gente não teve isso, não. Então deixa eu só falar uma coisa do elefante na sala, você já libera isso. Claro. O pessoal falou muito da sua presença na entrevista do prefeito. Você sendo o chefe do Poder Legislativo, você estava ali compondo, nem o prefeito não estava nessa entrevista. Fala a sua versão dos fatos. Aliás, nós te arrebentamos aqui, viu? Eu sei, eu vi. Eu vejo. Falando nisso, meu pai manda um abraço para você, viu? Dá um abraço do seu pai, gosto muito dele. Valeu. Bom, explicando sobre esse fato, Ernesto, é o seguinte, eu estava na sala do Lapena com o prefeito, com o Galhardo, com os secretários e com o Cismar, para ouvir a versão de todos eles. Só fui convidado para isso. Aí o Galhardo falou assim, ó, seria importante o presidente da Câmara estar na mesa ali fora. Eu falei, sério? Sério? Então beleza, vou lá, mas eu não vou falar nada. Beleza. Aí na hora de passar o microfone, falou, não, fala alguma coisa. Aí vocês devem ter visto que eu falei 3 vezes que o vereador está ali para fiscalizar. Por quê? O que eu, enquanto presidente da Câmara, posso falar em nome dos 18 vereadores? Somente isso. Então eu fui, vamos dizer assim, didático e redundante, disse 3 vezes a mesma coisa, que a Câmara e os vereadores que estavam ali estão ali para fiscalizar esse problema que o Executivo teve. Então assim, não falei nada mais que isso para não me prejudicar enquanto presidente, que eu estava ali representando a Câmara, né? E gostaria que naquele momento todos os vereadores estivessem ali, porque era um momento delicado para os servidores e eu estava ali em... assim... Além de presidente, você estava como vereador também, né? Além de presidente como vereador, mas assim... esqueci a palavra que eu ia usar, mas em compaixão com esses servidores que estão perdendo seus cargos. Então, assim, eu estava ali para tentar entender tudo, como que ia ser feito tudo e fiscalizar aquilo tudo. E acabei falando por tabela, entendeu? Você acha que você foi usado para dizer que a Câmara está a favor do governo, o Rafael está aqui, o presidente nos apoia nessa questão? Não. Porque a tua imagem ali representa muito nesse momento, né? Luiz, eu sei que eu posso até ter perdido alguns votos ali. Eu poderia ter falado pro Galhardo não, mas como eu sou educado, ele pediu para que eu estivesse ali em nome da Câmara, eu fui. Só isso. Então eu acho que eu não fui usado. Porque... Pegou um pouco mal, sabe por quê? Me parece que você fez uma live com o Lapena na questão das contas de luz, né? Então, quer dizer, esse era um problema da prefeitura que deveria se expor sozinha, dizendo assim, olha, estamos com um problema aqui, sabe? Porque, na verdade, eu não consegui entender até hoje como que essa energia elétrica, desde 2000 e pouco, como é que não foram cortadas 2022? De 2022, né? Porque na minha casa, se eu devo 3 meses, eles cortam a luz, né? Qualquer lugar. Por que da prefeitura não cortaram a luz? Então, quer dizer, parece que ficou um pouco ali como se você estava, na verdade, comprometido com o governo nessa situação. Explicar isso? Pode, claro, claro. Isso daí foi o seguinte, o que aconteceu? Eu peguei a presidência a partir de 1º de janeiro e fui ver esse e-mail, eu não lembro exatamente que dia que é, mas depois que a gente abriu... Tinha sido dirigido para o Landim, inclusive. Isso, abriu o gabinete, abriu o computador da presidência e a gente foi achar o e-mail depois de dias que eu já estava, acho que lá pro dia 4, dia 5 de janeiro, né, que foi isso. Aí esse e-mail tinha sido endereçado ao presidente anterior, no dia 23 de dezembro. Então, assim, pedindo, abre aspas, a palavra que eu vou usar, a gíria arrego, pedindo arrego do presidente da Câmara para falar, ó, prefeito, pague a conta porque senão vai ser cortada. Acho que tinha 120 ou 220, não lembro, páginas. Mas da Câmara... 120 páginas. Da Câmara. 120, não, né, Luiz? Mas a luz da Câmara? Não, a luz da prefeitura. A CPFL... Mas isso que eu digo a você, né? Por que a CPFL não ameaçou o prefeito, não? Por que o presidente da Câmara tem a ver com isso? Então, porque tem um monte de conta picadinha. Então, né? mas é que aí, Madalena, eu não posso responder pelo prefeito anterior também. Eu tô falando, enquanto presidente da Câmara, pegando um e-mail do presidente anterior, eu liguei automaticamente para o secretário de Finanças. Falei, ó, Roberto, tenho esse e-mail. Ele falou, nossa, meu Deus do céu, manda para mim. Mandei para ele. Aí ele entrou em contato com a CPFL para refazer as contas do que foi pago ou não do dia 23 de dezembro até o dia 7 de abril.
Aí a CPFL mandou uma outra conta para ele. Então, assim, o que estava no meu e-mail era 9,3 milhões. O que a CPFL atualizou foi para 6,9 do que devia. E esse valor vai ter que ser pago. Então... Agora me diga uma coisa, e por que não cortam? Não, aí eu não sou da CPFL. Não, mas a Câmara tem que questionar. Por que corta o povo e não corta a prefeitura? Outra coisa, né? Porque do Gigantão cortaram, né? Lembra no passado? E não seria um corte, que, pelo que eu entendi, como tem muita coisa picadinha... Várias contas. A prefeitura alega que ela não reconhece essa dívida. Então. E como que está isso agora? Isso já passou uma semana. Naquela oportunidade, o Simeone falou aqui com a gente, ele discordou de quase tudo que estava ali, e o Rafael De Angelis falou que antes de divulgar com o prefeito, ele questionou o Roberto Pereira, que é o homem da finança. Isso. E como que está a situação hoje? Quem tinha razão já pagou? A dívida é essa ainda? O que 7 milhões? O que está acontecendo? Eu não sei dizer para vocês hoje. Eu posso depois pegar a informação e passar para vocês. Eu não sei dizer de hoje como que tá. Mas sabe se está judicializado isso ou não? Não sei, Fernando. Não sei. Eu sei que eles iam fazer um pente fino ali em todas as coisas para ver se ficava mesmo em 6,9 ou para ver se tinha mais alguma coisa, mas eu creio que por ser um e-mail mais atual, de 7 de janeiro, acho que eu falei abril, né? A hora que eu falei aqui, eu falei eu não sei, mas esses detalhezinhos... 7 de janeiro já estava atualizado pela CPFL. Então, assim, dizer que a dívida não existe é fácil também. Falar o papagaio fala. Ô, De Angelis, de qualquer forma, a gente tá vendo que, né, você na presidência da Câmara, qualquer coisa, qualquer movimento reverbera, né? Ainda mais nesse início de mandato e de gestão em que os ânimos estão muito acirrados entre um lado e o outro, né? Nós já perguntamos sobre a tua presença naquela coletiva e esse ato de levar as contas até o prefeito, né, que você detectou no e-mail da Câmara, gerou uma live. Você acha que essa live também foi um equívoco, que talvez você pudesse ter feito isso mais, não digo discretamente no sentido de esconder, mas institucionalmente? Olha, eu recebi isso, vocês do governo, do Poder Executivo podem nos esclarecer do que se trata e tal. Você acha que você errou naquela live, né? Porque ali foram com muita sede ao pote. Ô, Luiz, errar eu acho que não é uma palavra certa usada. Por quê? Precipitado. Porque assim, como eu recebi enquanto presidente, estando no exercício da presidência, eu tinha que alertar o governo. Foi alertado. Aí eu estava na sala do Lapena naquela live, né? E ele falou, vamos levar para a população essa informação que você recebeu enquanto presidente da Câmara e eu enquanto prefeito vou ter que pagar. Então, sinceramente... Não houve equívoco sobre isso. Eu acho que não, eu creio que não. Vamos continuar com o bate-papo com o Rafael De Angelis. Vai lá. De Angelis, no dia da posse, né, também não foi momento de pouca tensão, não. Houve até 2 episódios ali no dia 1º de janeiro, um envolvendo o vereador Boi, que foi vítima de ataques, né, de pessoas que estavam na plateia acompanhando a sessão, e a Filipa também, um caso que ganhou repercussão nacional, também foi interrompida e acusa ter recebido ataques de ordem transfóbicas, né? Como é que você, como presidente da Câmara, vê esses eventos? Inclusive o Boi solicitou ajuda institucional para apuração. Como é que está essa situação, De Angelis? No caso da Filipa, Luiz, ela quis realmente, acho que, usar dessa rede nacional que ela teve para ela até ganhar mais espaço, né? Então, assim... Você acha isso? Não, eu acho isso, mas foi justo da parte dela. Com toda certeza, ela tem todo esse direito. Então, assim, foram alguns preconceitos ali, de alguma forma muito errada, com certeza. E no caso do Boi, ele encaminhou uma carta ao presidente pedindo algumas soluções. A gente encaminhou para a Procuradoria da Câmara, que disse que infelizmente não pode a Câmara em si representar um vereador. Então ele tem que representar ele mesmo, né? Ele tem que bancar essa representação contra a pessoa. Mas a gente se solidariza com os dois, com toda certeza. Essas coisas não podem acontecer de forma alguma, e muito menos o próprio senhor que estava lá, ele veio falar comigo lá na hora pedindo direito de resposta. O seu Olímpio pediu direito de resposta para você. Aí eu falei para ele assim, olha, aqui é uma posse solene. Primeiramente, o senhor não pode falar nada nessa posse. Em segundo, o vereador tem imunidade parlamentar, ele já está empossado. Então, desculpa falar dessa forma, mas ele pode até xingar o senhor pela imunidade que ele tem. Entendeu? Então, é assim pela lei? Eu falei, é assim pela lei. Infelizmente aqui o senhor não vai poder falar. Então eu falei para ele dessa forma. Deixa eu fazer uma pergunta rapidamente. Claro. Ontem o ex-presidente Aloysio Boi falou uma coisa que me deixou refletindo. Ele falou que quando você chega ali em cima e vai ter a responsabilidade de presidir a Câmara, você muda totalmente a visão que você tem. Você começa a entender as comissões como engrenagens, todos os seus pares fazem aquilo funcionar.
como que isso... Ontem você presidiu pela primeira vez, correu absolutamente tudo bem. Eu queria que você me desse uma perspectiva do teu lado, que você ficou 8 anos como vereador. Como foi a sua primeira experiência como presidente? Como é que você sente a responsabilidade de ter nas mãos gente com opiniões muito diferentes, e às vezes os ânimos se elevam, porque eu me lembro que na época do Boi, foi antes da eleição presidencial, ele também teve que lidar com muitas coisas conturbadas. Me dá a sua perspectiva da presidência. Ô Ernesto, eu quase te chamei de Chico, porque a gente já tem amizade. Assim, o primeiro que eu tenho que pensar é sempre ser democrático. Eu fui eleito independente por quem? Para a Câmara, né? Então eu sou presidente para os 17 vereadores ali, e para mim também, né, para os 18. Então, primeira coisa, tem que ser democrático em todos os sentidos, no tempo que cada vereador vai falar, no que cada vereador está no assunto, se tá, se não tá, cobrar na hora certa. Então, é realmente ser presidente. Mas ontem, exclusivamente, como eu estava um pouco nervoso por ser a primeira vez, né, eu até acabei votando em uma hora ali que eu não posso votar. Aí que eu me toquei, nossa, eu votei, eu não posso votar, mas eles tinham errado também, que eles não tinham travado meu nome lá, né? Geralmente aparece azulzinho bloqueado. Exato. Mas aí eu votei e falei, gente, eu votei, eu não posso votar. Tipo assim, claro, primeira sessão a gente tá aprendendo. Você várias vezes, inclusive, foi didático, explicando, tocando num ritmo mais lento, que tem que aprender aquele tablet, que pelo jeito é meio chato, né? Não, é que nós temos 10 vereadores novos, entendeu? Então, assim, eu queria dar a todos eles a chance de se inscreverem, de discutir, de declarar voto. Então, eu combinei com eles antes, falei, ó, vai ser uma sessão um pouquinho mais demorada, entre aspas, né? Porque eu vou ser um pouquinho mais didático. Então, eu acho que você que estava lá ontem, você percebeu, mas ocorreu tudo bem. Eu não sei se vocês já comentaram sobre isso hoje. Pequenos entreveros, gente tentando desviar do assunto, mas isso vai ser o seu dia a dia. Claro, né? Exato. Até ontem assistindo, quero que o Madá e o Ferrari também tragam aí assuntos para a conversa, mas ontem uma cena me provocou um misto de sensibilidade e constrangimento ao mesmo tempo, né? O vereador Marcelinho Gurgel, PCD, né, pessoa com deficiência, praticamente teve que ser levantado para conseguir acessar a tribuna, para usar a palavra. Ou seja, nós temos um espaço que claramente não está adaptado, o que obviamente não é de tua responsabilidade agora, né? É claro que o vereador tem que ter as plenas condições para o teu exercício, mas aquilo me levou a pensar, se a Câmara não está preparada para receber um vereador que foi eleito no dia 6 de outubro, né, passado mais de 90 dias, não conseguiu a mínima adaptação para ele não ter um degrau à tua frente, imagina os espaços públicos como um todo, né, para as pessoas com deficiência ter a tua vida, no mínimo, com uma situação de equânime, né? E você começou aí a tua gestão na presidência falando da necessidade do espaço, de melhorias estruturais, inclusive com a questão de um novo anexo, que acho que a gente pode discutir isso à parte. Perguntas, por favor. Mas como é que você viu a queixa justa do Marcelo Gurgel? Desse novo anexo, eu larguei um pau em você. Eu sei. Você sabe, então, porque sabe o que acontece, Diange? Não é em você, né? Claro. É na ideia, né? Porque eu já ouvi muitas vezes, não, a Câmara não abriga mais ninguém, tá difícil, mas tem que guardar o dinheiro, e se tivesse guardado desde o primeiro momento, nós já teríamos uma bela de uma Câmara nova, com todo o espaço, do que ficar você é a favor da construção de uma nova mas já pensou se o De Angeli poupa, guarda recurso, o próximo presidente fala, não, eu não essa ideia de construir uma nova Câmara, eu não concordo, esse dinheiro eu vou usar para tal coisa. Você não tem programação, não Madalena. Se tem uma definição, por exemplo, dizendo assim, esse dinheiro aqui tem que ser dirigido exatamente à construção da Câmara, porque não pode ser possível, né? Eu já vi quantas ampliações nessa Câmara, aquele prédio é maravilhoso, para você reformar o prédio inteirinho e transformar aquele num museu, transformar em alguma coisa. Agora, nós temos que ter uma nova Câmara. Agora, puxadinho, eu acho que os é jogar dinheiro são fora. vergonhosos. Vamos falar do puxadinho primeiro ou do Marcelinho? Fica à vontade aí. Tá. Marcelinho Porque um primeiro. assunto leva ao outro, né? Porque Perfeito. a questão do Marcelinho também é estrutural. Vamos com o Marcelinho, então. Perfeito. Dá para fazer paliativos, para dar plenas condições de se evitar aquele constrangimento, de ter que praticamente levantar no braço o vereador? Tá, sobre ele, vamos lá. A questão é a seguinte, desde o dia 7 de outubro ele já foi na Câmara e o Paulo Landim já começou a ver a questão do plenário. O problema é que o prédio é tombado. Isso. E nenhuma empresa quer fazer. Entendeu? Então, assim, a Mari, lá o pessoal do patrimônio já tá vendo isso desde outubro,
Então eles pegaram várias empresas, cotaram com várias empresas, várias foram lá olhar e eles estão tentando fechar isso para arrumar o mais rápido possível. Agora, paliativamente, o que nós propusemos ontem, ficou um cara ontem quase o dia todo no teto da Câmara para fazer o microfone cair na mesa do Marcelinho, para ele falar da mesa dele. A hora que ele chegou no plenário, ele falou, não quero, eu vou subir. Então, essa estrutura já estava montada. Já estava montada. E ele falou, não quero, eu vou subir. Entendeu? Porque ele queria também fazer uso da fala. Claro. Tranquilo, no mesmo espaço dele. Que os demais. Mas assim, a gente fez de tudo para que acontecesse. Tem elevador, ele subiu de elevador e tinha o microfone na mesa dele para ele falar. E ele não quis, aí teve que tirar o microfone. Entendeu? Então assim, paralelamente, ele já trouxe um laudo pra gente comprar 2 cadeiras específicas para ele, uma para o gabinete e uma para o plenário, para o uso dele. A hora que chegar na minha mesa, eu assino no primeiro segundo, entendeu? Porque tem que passar por licitação também, via mais barata e tal, como que é, mas a gente vai comprar essas cadeiras para ele. Então assim, nós estamos fazendo o mais rápido possível, mas vocês sabem, a parte pública é difícil, é morosa, entendeu? E a questão do anexo, aí você tem todo o seu espaço. Que acho que foi o grande, né, chabu aí no seu início de... Questão do anexo, Madá, deixa eu explicar para você. Você está convidado para ir lá na Câmara e subir na parte de cima, obviamente subir na parte de cima é pleonasmo, né? Subir com a gente lá na Câmara. O que está acontecendo? Nós temos vários problemas lá. A gente tem um arquivo lá na Câmara, na parte de cima, que acho que o Ernesto conhece. Ele está derrubando a Câmara. As paredes estão trincando. Ele é pesadíssimo. E já falaram que vai cair a Câmara. A Câmara vai cair se esses arquivos que tem toneladas não saírem dali. Mas isso não é força de expressão? Quem falou que vai cair? Não, é só você ver as paredes. As paredes estão rachando. Mas tem que chamar o bombeiro, avaliar e interditar E esse arquivo prédio, não pode ser retirado ali? Tem que ser retirado e colocado em outro lugar, que a gente não tem outro lugar para colocar. Não tem para onde ir. Vai Então, fazer assim, o anexo. mas ó... Mas o que tem nesse arquivo? Arquivo sobre... Arquivos de toda a vida da Câmara. Papel que está sendo passado para digital, mas por enquanto ainda está ali e precisa estar ali. Mas aí deixa eu só complementar com mais informações. O que a gente precisa também? Eu gostaria de fazer um refeitório para os funcionários, porque hoje, contando com servidores, vereadores, assessores 160. e os estagiários, a gente tem mais de 160 pessoas. E a gente não tem um refeitório na Câmara. Eu gostaria, na minha gestão, de deixar um refeitório para eles ali poderem usar o espaço, tanto os servidores quanto o pessoal da limpeza, o pessoal que faz tudo ali, que são os da terceirizada, que faz a segurança e tudo mais. Fora isso, a gente precisaria passar o estúdio que está na Câmara para esse novo anexo, para ampliar o estúdio, fazer um estúdio maior, passar Libras para esse novo anexo, porque Libras fica numa salinha sem janela, não pode perante a lei. Tem que ter alguma coisa. Eles ficam numa sala trancados. Fica lá embaixo, né? Não, fica em cima. Em cima, né? Fica em cima, mas fica numa sala trancada. Então, e nós precisamos também, Madá, a Câmara cresceu muito. Nós precisamos de salas para reuniões. Nós não temos, porque os gabinetes são muito pequenos. Então... É verdade que você, de um gabinete, consegue escutar o que está sendo conversado no gabinete vizinho? Sim, porque assim, ó, Luiz, a gente criou... alguns anos atrás, a biblioteca virou sala de reunião. Mas ela é muito pequena, não dá para fazer reunião ali. Mas ela virou sala de reunião. Por quê? Para tentar resolver esse problema. Então, assim, se nós tivéssemos um novo anexo, mesmo que fosse um pouco pequeno, que não fosse muito caro, a gente poderia levar todos esses problemas para lá e mexer nesses problemas da Câmara. Ter mais salas para fazer reunião, ter um estúdio maior, ter a Libras lá e tudo mais. Então, assim, hoje, do jeito que a Câmara está, a gente precisa de um novo anexo. Mas como que tá isso? Já foi feito um estudo, já sabe onde Agora, vai ser? será que não existe na gastos? cidade um prédio pronto, que vocês façam uma reforma e fique, por Muda exemplo, toda a estrutura toda de uma a vez só. estrutura. Ao invés de anexo 1, anexo 2, tem um prédio só que comporta exatamente, tudo. não tem. Mudar a Se você Câmara chegar do a lugar. pesquisar um prédio que pode ser comprado, que ficaria muito mais barato do que construir um outro, e de repente já está tudo prontinho, com estacionamento, tudo. Vocês já chegaram a pesquisar ou não? Mas não, o pessoal da Câmara já pesquisou bastante. Eles levaram bastante coisa para mim, mas era tudo muito caro. Claro. Porque, por exemplo, se a gente for pegar esse anexo que nós estamos querendo hoje, é um do lado da Calunga ali, perdão por falar nome de Não, tem tudo problema tudo de nenhum. empresa, que vai custar cerca de 5 a 6 mil reais. Não é De aluguel. Não é caro, entendeu? É isso que a gente tá vendo. O antigo Bradesco ali, vocês paqueraram também ou não? é né? muito caro. É caro? É caro demais, entendeu? Que é muito grande caro. ali, É, né? mas é muito caro.
A gente viu. Não, eu estou dizendo um prédio para abrigar tudo. a Câmara inteirinha, Ficar já tudo. fazer um novo prédio da Câmara, né? Uma reforma total e já eliminar esse problema que vem... E nós pensamos também, Madalena, com todo o respeito aqui, e nós pensamos em, por exemplo, pegar um prédio desse e ser malhado aqui todo dia por vocês, entendeu? Então a gente... Não, eu acho que não, porque o que tem que ser... Eu acho que tem que liberar aquele prédio, porque aquele prédio poderia servir para alguma coisa Seria um histórica, museu maravilhoso, né? sabe? Então, e um prédio Pode ser digno uma espécie de pra Câmara, arquivo, só arquivo da Câmara, por exemplo. A Câmara já fica uma funcionou naquele... Sim. Funcionou ali perto da Rua Zero, né? Isso, Ah, é. descendo Funcionou a, até na Praça Pedro Toledo. a Bonifácio. Então, quer dizer, não, mas isso... Agora, Na ali época foi, do Onça, ali né? foi uma questão também excepcional, né? Sim. Naquele prédio da Rua Zero. Quer dizer, sei lá, alguma coisa pode acontecer. O prédio da Trolleybus, onde está para vender agora, sabe? O prédio é ruim para isso. O prédio né? é ruim. É né? ruim. E ele é pequeno também. E teoricamente a Secretaria do Meio Ambiente estava lá na gestão passada, não sei se continua lá agora. Acho que ainda tá. Trânsito Mas então, também. o Rafael Trânsito falou também. que precisa fazer muita coisa, não só o anexo. Sim. O anexo, pelo jeito, já está encaminhado, você já até viu onde é. Mas para fazer essas outras coisas aí, já está orçado? Quando começa ou vai demorar Não, ainda? na verdade, Zé, eu tô indo ver o anexo, eu acho que amanhã tem agenda para isso. Ver esse anexo, esse novo local, entendeu? Eu vou lá conhecer esse novo local. Os servidores da Câmara já foram, viram que é barato, né? Relativamente barato, mas eu vou conhecer amanhã esse local. Então não tá nada O certo. anexo ainda. Deodata do Amaral, ele é alugado também? Ou ele- Sim, é Ele é alugado. alugado. E lá ficou caro já, eu acho que lá em torno de 18 mil reais. Olha aí, ó, tá vendo? É 18 lá, Isso um eu prédio. tô falando. Cinco, Então, quer seis dizer, ali. você vai, logicamente, em um ano, se você fizer uma boa economia, e no fim, a prefeitura, a Câmara sempre devolve dinheiro Sim. para a prefeitura. Então, essa devolução já deveria ser alguma coisa que não. Isso aqui vai para um caixa que em tantos anos nós vamos fazer um. O que precisa é uma solução definitiva ali, né? A gente o que está eu percebendo falo. que a coisa fica meio na base da enrolação. Mas eu sempre pensei, De Angeli, que a Câmara não faz tanto tempo assim, mas já havia pensado num projeto e estudado até prédios que hoje pertencem à própria prefeitura para ver se existe a possibilidade de utilização com não tantas adaptações que precisam ser feitas. Isso não existe, ou seja, hoje não existe nada lá de projeto Então, nesse sentido? Foi se falado, perdão, na gestão passada, de usar o Tropical Shopping, por exemplo, para tudo, para prefeitura e Câmara junto. Mas só foi falado, não foi feito nada. Então, não sei se isso é possível hoje, né? Precisa. Nem sei se acabou a parte de encampamento, né? Aquilo. Não lembro. Mas eu não sei. Mas Aquele prédio já está deteriorado. Tá Já não acho tem que mais precisaria jeito. Seria para reformar tudo, construir. Ia no usar lugar, só, né? só o terreno Só no o terreno. máximo ali. Precisaria Bom, reformar tudo. Bom, né? então você, só para resumir e explicar bem para nossa audiência, você mantém a intenção do anexo. É uma necessidade, isso vai ser levado adiante. Luiz, hoje é uma necessidade da Câmara para a Câmara não cair. Né? Para a Câmara não cair nos próximos dias e a gente não ter realmente problemas até com possíveis mortes, com acontecer algum acidente ali. Uma outra questão é que eu também critico há muito tempo essa questão de título de cidadão araraquarense. Eu acho que isso tem que ser alguma coisa mais séria. Eu acho que antes de uma pessoa propor esse título, deveria ter uma reunião entre os vereadores para fazer uma discussão mais profunda sobre se coloca ou não. Antes de colocar aí, se aprovado ou não se aprovado. Porque depois que você coloca e ele não vai aprovar, fica uma coisa muito chata. Eu acho que deveria ter alguma coisa, viu, De Angeli, antes de se colocar, olha, título de cidadão araraquarense teria que ser discutido antes Pré-consenso. Exatamente. Porque, não sei o que você acha, é um absurdo. Teve alguma discussão sobre o assunto ontem ou não? Na Câmara? Não foi retirado. Não vai ser... Não. Não foi votado Não ontem. foi votado Não foi ontem. discutido Foi retirado. Quer dizer, você vai doar um título de cidadão araraquarense ou discutir a doação de um título de cidadão araraquarense de um elemento que mentiu. Um coronel mentiroso. Me desculpe a minha virulência, é o meu trabalhar, porque é um sujeito mentiroso e um sujeito que tem a formação de um coronel, tá bom? Ele não pode ser mentiroso. Ele mentiu sobre Araraquara e nós vamos dar um título de cidadão araraquarense para um mentiroso. Não é desconfortável você ver uma discussão como essa na Câmara? Madalena, assim, sobre o título em si, é de acordo com o regimento interno. Então, assim, cada vereador pode dar 2 títulos por ano. Um título de cidadão e um título de honra ao mérito, ou 2 de um só, ou 2 de cidadão, ou 2 de honra ao mérito, né? Só que aí, por exemplo, a votação, primeiramente, ela é secreta. A gente não sabe quem votou em quem. Se deu sim ou se deu não. Ela é secreta. Justamente, acho que para preservar essas questões. Porque, por exemplo, você vai dar título pro Lula ou pro Bolsonaro?
né? Alguns vão pender para um lado, outros para outro. Então, para que não tenha problema, fica secreta. Não, Então, e as relações pessoais, né? De repente Sim. você indica o meu vizinho, eu sou vereador, eu não gosto do cara, mas não quero me Exato. dispor com o meu vizinho, então o voto é secreto. É por isso que eu digo a você que deveria ter uma pré-reunião. Mas não tem como ser pré-reunião, Não, sabe, tem que ser para valer no plenário. Para indicar, ali, né? sabe, porque é uma situação desagradável. É, desagradável. Já pensou Por você isso que chegar essa para o coronel e falar assim, ó, o seu título não foi aprovado porque Já o aconteceu, senhor já é... aconteceu. Já Hã? aconteceu com ele. Aconteceu. Quer dizer, foi vão revelado. repetir de novo. Aliás, Ô, o voto, Delmiran, o voto é secreto, mas se você quiser revelar, como você votou na indicação na legislatura passada do título para o coronel? É Você secreto. seria favorável? Você vai manter o voto secreto? Pode manter secreto, é um Posso direito manter seu, secreto? claro, é um direito Então, seu. Ele mentiu, não mentiu? Eu sinceramente não lembro. Ele mentiu, não mentiu? Ah, não vem com essa não, Deus. não é Não possível vem que com você não essa. lembra. Mantenha secreto, mas não fale que não lembra. Mas Ele o mentiu. presidente vota para dar título? Não, dessa ou não? vez acho que não. Ou não né? vota, presidente? Se o presidente vota para título, vota, porque é para... Eu acho que vota. Eu acho que vota. Então, Vota, Ernesto. vota. Acho que Tô vota. tô achando que vai ser aprovado essa vez. hein? Eu sou O presidente vota principalmente nas coisas que exigem 12 2/3. votos. 12 votos, Tô sim. achando que vai ser Sim. aprovado. Mas esse, nós não né? deixamos o Rafael responder, por favor, Rafael. Você estava explanando sobre os títulos, como é que isso é deliberado, acho né? que é isso mesmo, porque aí, por exemplo, eu vou querer fazer, a gente vai começar agora toda sexta-feira de manhã uma reunião com todos os vereadores, às 10 horas. A gente pode levar essa sugestão, mas assim, como já está no regimento, já consta no regimento, já é uma lei, né? Eu acho que é difícil a gente mexer nessa estrutura de como é feito esse título. Porque, por exemplo, o título que é importante para mim não é importante para o outro, como o Luiz disse, mas é muito importante para mim. Porque pega a minha base eleitoral, pega as pessoas que eu gosto, pega as pessoas que eu conheço, que os outros vereadores não conhecem, tá na minha bolha, né? E não tá na bolha deles. Então é difícil a gente não aprovar um título. Então você meio que se convencionou, eu aprovo os seus, você Sim. aprova os meus, porque É, cada um tem uma na trajetória. questão do coronel, por exemplo, não tenho nada pessoal contra o coronel. A forma diz que ele é muito bem formado e tal, mas eu tenho minhas dúvidas, porque um elemento que é bem formado, ele jamais receberia uma informação como ele recebeu e simplesmente o povo de Araraquara está passando fome e matando animais domésticos, né? Foi uma Gado. ofensa à cidade. E ele né? levou isso para a rede nacional, né? Você está Ele livre deu uma dessa, viu? entrevista. Porque recebo informação aqui que o presidente não vota. Não vota em título? Não vota. Não vota, né? Estão me assoprando aqui que não vota. E precisa ter 10 votos para aprovar. Eu vou ver né? isso, gente. Eu não sei Pra ter mesmo. ideia. Eu tô Sabe? aprendendo. Mas, Madá, deixa eu falar uma coisa. Você tem um título seu lá pra pegar. Acho que você lembra, né? Alguém deu um título pra você, tem um título Eu acho seu que lá. foi o tenente. Tenente Santana, Tenente coitado. Santana. Toda vez que ele nos encontra, fala pro Madá receber meu título. Eu vou lá na rádio levar para O ele. que é título do quê? Cidadão honorário de Araraquara. Porque você já é cidadão araraquarense, você é nato. Benemérito. Não, é honra ao mérito, honra ao é o que a gente mérito, chama de honra ao mérito. honra ao mérito. Eu acho uma indicação justa, sem qualquer puxa-saquismo, Madá. Você é referência, É gosta ou lógico. não de Araraquara. Você Não, deveria receber essa honraria. Mas eu acho que ainda tem gente muito mais importante que A Câmara realizou... entendeu que você faz Então, parte mas dessa tudo bem, mas eu acho que tem gente... Por isso que eu digo a você que é muito... Ô, Madá, Tem que ser muito criterioso. Porque o que eu faço? Eu ganho dinheiro com isso. Eu sustento a minha família Você com entregaria o título pro isso. Madá? Eu te cortar, Madá. quero entregar título de cidadão para pessoas abnegadas que estão lá ajudando entidades assistenciais. Esses merecem título Você de faz cidadão. isso também, Madá. Não. Você Mas faz isso também. Eu faço isso porque eu sou jornalista, então cai aqui. Ô, Madalena, Mas a mas realidade é deixa eu que falar uma pessoas coisa. fazem isso sem obrigação nenhuma e não ganham nada, porque não tem o resultado, o seu salário disso. Não. mas deixa eu falar uma coisa. Nós temos 36 títulos por ano que são dados, certo? Porque são 2 por vereador. E desses 36, muitos são para entidades, muitos são para pessoas que ajudam o próximo, tá? Então, assim, a gente dá um título para você, por exemplo, como foi o caso do Santana, é pela sua história desses 50, né, mais de 50 anos que você está no jornalismo e faz parte da história de Araraquara. Então, assim, eu sempre falo isso, é flores em vida. É a gente homenagear alguém que merece por ser nosso, entendeu? Então, assim, se você quiser, a gente faz um ato simples lá, ou se você quiser... a gente Muito faz... simples. Vamos fazer muito simples. Agradeço, Você topa receber, então? Agradeço, Santana. Vamos marcar uma data. Né? Vamos marcar uma data? Aí eu agradeço o Santana, né? Foi o tenente O Santana vai lá, Sim, claro, vai ser claro. convidado, Mas, óbvio. quando eu disse pro Santana, encontrei com o Santana, Santana, tem gente muito mais importante que eu, tem gente que fez muito mais do que eu fiz, gente que abnegada, que trabalha em assistente social. Depois que tiver todo mundo Mas não é um concurso, premiado, Madalena, é um reconhecimento da Exato. importância que você teve. Exato, e que tem. Teve título Obrigado. negado, Leandro? Teve já o do coronel, né?
Do Melo Araújo. Que eu lembro só dele, não sei se teve mais algum negado. Foi proposto pelo Linneu, né? E Foi, acabou isso. sendo negado. Hoje ele é vice-prefeito de São Paulo, enfim. Acho que mudou a situação. Precisa de 10 votos para ser aprovado. O Linneu deveria ter negada a postura dele como vereador. Horrível. Um vereador horrível, não fez nada, não apresentou nada, não trabalhou, sabe? Eu teria vergonha, não quero envolver você nesse meu comentário, teria vergonha de buscar o salário, sinceramente. Um vereador nulo, ainda bem que não foi eleito, sabe? Ainda bem que não foi eleito. Reeleito, né? Reeleito. Ontem também teve um caso que ele ficou de falar aqui, lembra? Isso, tem até um áudio sobre isso, uma pessoa cobrando uma posição do De Angeli. Vamos ouvir o áudio, Luquinha, e a gente pode concluir com esse assunto aqui. Vamos lá. Bom dia, Lucas. Bom dia para todos da equipe do Jornal da EP. É o seguinte, não vão perguntar para o Rafael sobre aquele... Sobre ele ter barrado aquele cidadão de entrar na Câmara? Não vão perguntar para ele, será? Tá vendo? A gente é cobrado também. Vocês ficaram acovardados. Que foi o cidadão? O cidadão Fernando que deu Henrique, entrevista. que disse que não pôde entrar na Câmara, que o Emanuel Espontão tem uma desavença com ele foi barrado na Câmara. A gente até conversou ontem, né? O De Angeli se manifestou aqui enquanto o assunto vinha à tona e disse: amanhã eu vou aí e falo sobre isso. Portanto, tá aí o assunto, De Angeli. Bom, primeiramente, pelo que eu me lembro, me corrija se eu estiver errado, Madalena, acho que ele já teve problema com o jornal de vocês também no passado, não teve? Você falou alguma coisa ontem? Não foi um problema com o jornal, mas ele tinha um entrever e registrou um boletim de ocorrência contra o Esponton. Sim. Nós quisemos ouvi-lo, ele disse: eu não falo sobre isso. E aí nós demos espaço ao Esponton. Esponton falou. E ele: agora eu quero falar. Já demos oportunidade. Você não quis, o Esponton tem o direito de falar. E ficou nisso, né? Não foi um problema, mas ele, né, enfim, não quis falar depois, um entreveiro, né? Certo. E agora ele volta ao noticiário. Tá, mas vamos lá. Primeiramente, o acesso dele na Câmara não foi negado. Ele entrou na Câmara na segunda, entrou na Câmara ontem na sessão, ele estava lá na sessão, tá? O que acontece? Eu até vou medir as palavras aqui para não ter problema. A ficha dele, criminal, é um pouco grande, né? E ele já tem problema em alguma unidade de saúde daqui da cidade que ele está proibido de entrar porque ele já bateu em servidores. Então, assim, a gente tem um histórico dele de, com o Emanuel, por exemplo, de já ter ido para cima dos assessores dele. Então, são coisas que é pra gente manter a segurança na Câmara, tanto dos vereadores, quanto dos assessores, quanto dos servidores. Então, assim, essa lista lá que a gente tem de nomes existe. Eu coloquei 2 nomes só que foi pedido, que foi esse desse cara pro Emanuel e o nome do cara do boi que vocês falaram aqui, lá do dia da posse. Tem outros nomes que foram colocados por outros presidentes. Nós vamos rever esses nomes agora sexta-feira nessa reunião. Então existe uma lista de pessoas que tem uma circulação restrita. Gratas, né? Personas não gratas. É grande essa lista? Eu acho que deve ter no máximo uns 8 nomes. Tá, mas assim, eu até tirei um nome dessa lista que eu vi que era pedido da Luna, que foi por causa da assessora dela. Eu falei, bom, agora a Luna não é mais vereadora, a assessora não tá mais aqui, vamos tirar esse nome. Tirei esse nome da lista. Aquela moça que destruiu a Câmara, tá o nome dela lá, né? Acho que tá. Aquela que inclusive é acusada de lançar a história do gato. Ela que ela foi lá, quebrou, ela é autora então, da história. Você percebe, então, a Câmara Municipal pode dar um título de cidadão na coerência a uma pessoa que mentiu e levou o coronel à mentira. Tá certo? Para o Brasil inteiro. Eu até aceitaria dar o título de cidadão, a coerência ao cidadão, aí, ao coronel, se ele chegasse, como ele chegou, e dissesse: peço desculpa à população de Araraquara, porque eu recebi uma informação mentirosa, fui imprudente de não consultar exatamente se era verdade ou não. Seria um gesto de grandeza. De grandeza, tá bom? É isso que isso deveria falar para ele, né? Porque aí, então, se a Câmara votar, ele pedindo desculpa, errei, acabou, porque errar é humano, nós todos erramos, né? Então, quer dizer, se ele tiver essa grandiosidade, com certeza absoluta, ele merece o título e qualquer um mereceria, né? Mais alguma coisa que não demos chance de você falar e gostaria de aproveitar esse momento? Quanto à questão do rapaz que quer bater no Esponton e no... Nós já batemos, viu? Nós já batemos, não precisa bater mais porque nós já batemos. Batemos no Esponton e no Marcelinho. Tá bom? Porque nós dissemos aqui, viu, o Rafael, que os dois foram eleitos no colo da Eliana e do Edinho. E do vice-prefeito Damiano, né? Então, quer dizer, eles estiveram em todos os lugares e de repente, simplesmente traíram
exatamente os seus, como é que se diz? Eleitores. Eleitores não, traíram as suas raízes, né? Porque eles se elegeram e gastaram dinheiro, a campanha Porque gastou a dinheiro. troca foi antes da posse, né? Não foi uma coisa, houve um desgaste durante uma sessão, brigamos e mudamos de lado. Não, antes da posse foi tomada. Então vocês estão dizendo que o voto deles dado ao De Angeli na presidência é uma trairagem? Uma trairagem dos dois, claro que sim, né? Porque eu nem sei, se eu fosse o De Angeli, nem teria saído presidente, porque ele teria direito a voto. Agora ele vai perder esse voto que seria importante para o conjunto da Câmara, né? Esse voto às vezes faz falta. Esse que você não pode votar, porque como está muito apertado, a gente corre o risco de ter o que... Eu imaginei que ele não seria candidato. O pessoal de casa não sabe, quando nenhum dos grupos chega a 10 votos, que seria metade mais um, é chamado que o projeto foi prejudicado. Ele não foi recusado nem nada, ele simplesmente é engavetado. E com essa configuração a gente corre o risco de ter alguns 9-8. Você não se preocupa com isso? A gente se preocupa, Ernesto, mas assim, é uma coisa que faz parte da política, né? Porque a gente viu que na outra legislatura a gente tinha mais ou menos meio a meio também, e depois veio uma debandada pro lado do prefeito com os anos, e ficou a maioria na Câmara depois, né? O Patriota também foi junto na época e tal, e vieram mais vereadores. Então assim, eu acho que vai mudar a composição aí com o tempo. Eu tenho mais uma pergunta para você, que é o seguinte, e que me deixou desconfortável. Eu gosto muito da pessoa que sabe ganhar, que é magnânima e ajuda a compor, porque isso é muito bom para a cidade de Araraquara. E eu fiquei um pouco desapontado na composição da mesa, que eu me lembro quando eu comecei a cobrir a Câmara, eu achei muito democrático, que você sempre falou muito duramente contra o Edinho, e você era o primeiro secretário da casa. Eu falei, olha que bacana e como o pessoal sabe se respeitar no plano político. Eu achei muito estranho uma chapa branca completa na mesa diretora, não tendo absolutamente ninguém da oposição. Apenas como um gesto, alguém poderia ser, sei lá, segundo secretário, uma coisa que não é tão determinante, e manda um sinal falando aqui todo mundo congrega das mesmas ideias democráticas. O que você fala sobre isso? Ernesto, primeiramente, a mesa branca também foi feita no último biênio. A mesa branca da situação também com foi. O Landim presidente. Com o Landim presidente também foi todo mundo da base. Tá, então a gente começa por aí. Em segundo lugar, a gente estava numa mudança drástica de governo, porque a gente pode contar aí com 24 anos entre PT e MDB, e agora mudou bruscamente. Então assim, essa mudança também tem mudanças na Câmara, né? Então pode ser que no próximo biênio a gente chame alguém para compor, acho que seria importante. Pode ser que sim. É baseado no histórico dessa pessoa nos próximos 2 anos. Bom, exato. A gente só precisa encaminhar aqui para o encerramento. De Angeli, muito obrigado. Mais alguma coisa que você queria pontuar aqui na sua participação? Só isso mesmo. Eu digo que, assim, eu estou sempre tentando ouvir vocês, né? Mas a gente tem um tempo bem escasso ainda como presidente, mas eu estou à disposição sempre que precisar falar no ar. Eu só pediria, Madalena, se fosse possível, não ter os embates pelo telefone, tipo, Donizete aqui e eu ali, porque aí a gente fica apavorado de saber. Tem jeito, tem dias que não tem jeito, né? Então o jornalismo ao vivo, você tem que colocar as impressões para dar oportunidade aos dois, né? Mas é que aí, como ele tá lá longe, eu tô lá longe, aí fica os dois querendo um bater no outro, sabe? Eu acho que fica um pouco... Mas... Bom, se eu colocar aqui perto é pior ainda, que pode ser. Não, aqui perto acho que é mais de boa. Não, é de boa. Acho que é mais de boa. Tá bom. Então, eu posso contar com o seu título, a gente então, vamos marcar. Deixa eu marcar direitinho, né? Ver uma data legal aí. Beleza. Né? Tudo bem. Quero agradecer o Santana também, mas eu acho que tem gente que tem muito mais contribuição à cidade do que eu como um simples jornalista, né? É isso aí, um abraço. Muito obrigado a todos, viu? Muito obrigado, Araraquara. Tá aí então. Tá aí, conversamos com o presidente da Câmara, o Rafael De Angeli. Tá faltando o prefeito, hein? Ô Lapenão, tá fugindo por quê? Tá com medo ou quê? Aqui ninguém vai agredir ninguém, não. A gente vai conversar. Sabe, é conversa. Fala pro Lapena que a gente não bate ninguém, dá um toque pra ele. Pode deixar, eu vou falar. Tá aí, portanto.